Olá, você que está nos assistindo aí de casa, do YouTube, do Spotify. Estamos começando mais um MNcast, que é o podcast da Menezes Nibur Sociedade de Advogados. Hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante, né, que é a importância da capacitação, do investimento da capacitação e treinamento dos colaboradores nas empresas, né, no que se refere à segurança da informação e proteção de dados. Eu sou Gustavo Quint, sou advogado responsável pela vertical de tecnologia da informação do Núcleo de Direito Público do escritório. Conto com a presença hoje da Letícia Molinari. Bem-vinda, Letícia. Letícia é especializada em LGPD, atua no núcleo empresarial do escritório. Seja muito bem-vinda, Letícia. Um prazer participar do podcast. Contamos aqui também hoje com o Davidson Ferreira, que é gestor de tecnologia na empresa LinkSafe Technology e coordenador da App Dados aqui de Santa Catarina. Ele é especialista em gestor da tecnologia da informação, também é administrador e é um entusiasta da tecnologia de forma geral, né? O dia a dia do Davidson, basicamente, é ajudar as empresas a implementar as melhores práticas possíveis, né, de gestão, de proteção de dados, de gestão, enfim, dos seus sistemas. Inclusive, o Davidson presta esse apoio para o nosso escritório. Então, é uma satisfação poder ter a tua presença aqui hoje. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Letícia. Um prazer, tá? Quando eu recebi esse convite aqui, fiquei muito feliz. E, na medida do possível, a gente vai ter um papo descontraído aqui, porque é um tema muito relevante, é um tema rico, né? Com bastante informação. E estamos aí para apoiar o máximo possível, né? Para quem nos assiste. Perfeito. Essa semana, hoje, eu já recebi pelo menos umas 3 ligações, uns 10 e-mails diferentes com algum tipo de tentativa de golpe, né? Ou dizendo que eu fiz alguma compra, ou algum e-mail dizendo que alguma questão com uma intimação judicial aparentemente verdadeira, né? E muitas vezes, por uma fração de segundos, a gente quase clica, né? Isso, às vezes, afeta só a nossa vida pessoal, com o roubo dos nossos dados e acesso às nossas contas pessoais, mas isso também pode acabar impactando na esfera das empresas, né? Então, eu queria entender, em relação às empresas, a proteção de dados, quando afeta esse ambiente corporativo, quais são as precauções que a legislação brasileira tem em relação a isso? Quais são os cuidados que as empresas devem ter, né, para garantir que as informações, os dados sejam de fato protegidos? Então, eu acho que quando a gente pensa na atividade das empresas, no passado a gente pensava muito numa relação pessoal, num vínculo, em papel, né? Hoje, ainda mais depois da pandemia, a gente vê as atuações, as atividades migrando quase integralmente para o mundo digital. E aí, com eles, surgem novos desafios e novas preocupações. Quando a gente fala na capacitação e no treinamento de colaboradores para lidar com esses novos meios e agir de forma segura na sua atuação, no passado a gente via isso como uma precaução, como um bom cuidado, como uma forma de preservar as atividades da empresa, os seus ativos patrimoniais e, eventualmente, prevenir eventual golpe financeiro. Com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, essa preocupação ela cresce, né? A gente tem uma chamada de atenção para o mercado sobre segurança de informação, porque os dados pessoais, eles estão, quando a gente pensa num tratamento digital, que é um tratamento massificado de dados, eles estão disponibilizados nas redes e a gente tem que ter esses cuidados. E a lei, além disso, ela prevê a obrigatoriedade do treinamento e da capacitação. Ainda que a gente não tenha um dispositivo legal com essa previsão expressa, a gente tem a disposição de que cabe ao encarregado treinar e capacitar os colaboradores. E quando a gente fala em requisitos mínimos de adequação das empresas, a gente vê lá, dentre os requisitos, que as equipes internas sejam treinadas. O que isso quer dizer? Que ainda que uma empresa tenha todos os documentos, tenha uma equipe de TI capacitada e que prepare as suas redes para eventuais golpes de hackers, para ela comprovar que ela não foi responsável por um determinado incidente, por um eventual vazamento de dados, não basta essas precauções técnicas. Ela tem que ter treinado os colaboradores e eles teriam tido os insumos mínimos para saber lidar com essas situações. E essas situações são uma das mais variadas, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, assim, tem sido um grande desafio, eu acho, não só fazer esse treinamento com essa capacitação das equipes, em razão da nossa cultura aqui no Brasil, que a gente tem muito uma questão de confiança e eu brinco que é uma cultura da fofoca, que a gente compartilha muitas coisas com as pessoas da equipe, mas também a orientar
e conseguir passar essa ideia para os gestores das empresas, para eles entenderem a importância e a necessidade de pensar no seu orçamento a capacitação e a formação dos colaboradores. Não sei como que você está vendo isso no mercado. Sim, exatamente. Isso é um ponto que é fundamental, né? Eu acho que quando eu começo a elencar alguns pontos, a gente tem que, pelo menos a gestão, a gente está falando das organizações, tem que ter a gestão e a governança, são coisas diferentes. E quando a gente começa a organização, a empresa, que ela trabalha com uma governança e com uma gestão, isso já vai estar inserido, né? Mas nem todas as empresas vão trabalhar usando um framework para conseguir alinhar as suas ideias, os seus processos dentro dos seus valores, da sua missão, né? Do que essa empresa ela tem como objetivo. Então, depende muito de como a empresa foi constituída. Mas quando a gente olha para a lei, para a LGPD nesse cenário, eu vejo muito assim, ó, quando a lei foi constituída, ou até chegar na promulgação dela, para ela estar em vigor, a gente tem um conceito principal em cima disso, que nenhuma empresa, nenhuma, vai estar 100% segura. Ela não vai estar 100% segura. Então, o fato de você saber que existe uma lei, olha, você tem que ter o cuidado, se isso acontecer, você vai ser penalizado, né? Então, a gente sabe, se nenhuma empresa está 100% segura, em algum momento, em alguma hora, ela pode estar naquela posição. E como é que você se defende? Como é que você justifica para a autoridade, que aí no caso temos a autoridade que é a ANPD, que não foi negligência sua, que não foi 100% o erro seu, né? É justamente com essas boas práticas. É você ter, desde do guarda-chuva ali de governança, de gestão, você ter uma política bem elaborada, você ter esse olhar para a parte de treinamento, de gestão da sua equipe. Para quê? Para que no momento que aconteça, se acontecer, você vai ter uma defesa. Aí vai ter o princípio da boa-fé, né? Primeiro, porque você tem que comunicar. Você tem que informar que aconteceu, que houve um problema. Se você não faz isso, você pode correr o risco de, em algum momento, acabar acontecendo, que é muito comum, né? Cai aí um vazamento, descobre, a empresa acaba descobrindo pela mídia. É o pior momento, é o pior cenário, né? Então, você olhou para a lei, você começou a construir meios para garantir que você está em conformidade com a lei, que esse é o ponto. A lei está ali, a gente tem que estar em conformidade com ela. Naquele momento que você diz, eu estou em conformidade, você sabe, né? A empresa ela vai ter uma pessoa lá dentro que aconteceu algo, ela vai fazer uma análise, se ela tem que comunicar a ANPD ou não. Se ela não tiver como... Ela chegou à conclusão que ela não vai comunicar, e depois a doutora explica um pouco mais. Ela chegou à conclusão que ela não vai comunicar, mas ela tem que fazer um registro, né? E digamos que a gente chegue no pior cenário, o cenário em que eu tenho que me justificar, eu tenho que me defender. São essas boas práticas, o treinamento da equipe, o preparo da equipe, que vai fazer com que a empresa, ela fale assim, ela mostre, né, a boa fé. Eu estava tendo os cuidados que eu deveria ter, né, mas, infelizmente, um funcionário mal intencionado ou algum problema específico que gerou aquela situação, mas ele fez o papel dele, ele cumpriu com aquela... E obviamente que não vai deixar de ter as responsabilidades, né, mas é fundamental, é importante nesse sentido, tá? Só deixa eu fazer uns parênteses jurídicos. Acho que é importante, isso é uma dúvida que surge muito com as empresas quando a gente começa a discutir LGPD, que é, se eu fizer tudo, se eu tiver todas as políticas, eu capacitei, eu adotei as medidas necessárias do ponto de vista de segurança da informação, considerando o meu perfil do mercado, e mesmo assim eu sofri um incidente de segurança e, em alguma forma, meus ativos foram perdidos. No caso da LGPD, a preocupação são os dados pessoais, mas não retira a importância da gente ter esses cuidados com relação a todos os ativos. Eu pergunto, o que dói mais se você, na tua empresa, se você perder? Você pode perder o teu programa, o teu software, o teu programa de computador, ou todos os teus contatos comerciais para um concorrente. Isso é um ativo perdido, então essas medidas de segurança protegem isso também, né? A gente Exatamente. Pode pensar num espectro que é um pouco mais amplo além da LGPD. Mas e se você fizer tudo isso e mesmo assim você teve um incidente e perdeu os dados pessoais? Eu vou ser penalizado com a multa, e aí a preocupação é 2% do faturamento anual do grupo empresarial, limitado a 20 milhões. Então, sempre tem esse número na cabeça e essa preocupação nas empresas. E eu falo, uma coisa não é causa e efeito, né? O fato de você ter um incidente não quer dizer necessariamente que você vai sofrer uma multa da ANPD, mesmo se comunicado. A ANPD tem uma série de métricas para avaliar se você deve ser penalizado e de que forma.
Então, pode ser que você não tenha que pagar nenhuma multa, mesmo que você teve um incidente, desde que você demonstre que você tomou medidas adequadas, dentre elas o treinamento. E, por outro lado, talvez você tenha uma multa muito menor do que uma multa que se você não tivesse feito nada. Então, como eu te disse, não existe nenhuma empresa totalmente segura. Exatamente. Mas a gente tem essas métricas e essas formas de penalização. E aí, um outro ponto que eu queria deixar claro é o que é incidente. Porque a gente que é do meio, a gente fala muito incidente, né? E aí, para quem tá ouvindo e talvez não sabe o que significa incidente, a gente fala incidente de segurança quando acontece algo que você perde o controle que você tem sobre uma informação e ela é acessada ou possivelmente acessível a terceiros. Então, você não precisa nem comprovar que um terceiro acessou aquelas informações, mas se eles estiveram disponíveis ao público por um período, isso já seria um incidente. E não quer necessariamente dizer o incidente que foi num ataque hacker. O incidente pode ser um documento físico que estava em cima de uma mesa, pode ser um e-mail que você mandou para o destinatário errado. Então, todas essas situações configuram-se como incidentes. Sim, exatamente. Tanto que, por exemplo, uma organização que ela não tem uma gestão de credenciais, em algum momento um funcionário vai ter acesso a informações que não deveriam, né? O RH de uma empresa tem muitos documentos ali que a organização inteira, boa parte, muita gente dentro da organização, não deve ter acesso ao que tem ali dentro. Imagina um funcionário ter acesso ao ganho, né? Obviamente que a gente sabe o quanto cada um dentro da empresa ganha, o que ele não faria, o prejuízo que a empresa não teria com o vazamento. Isso a gente está falando dentro da organização, não chegou nem de forma externa. O problema que é. Então, credenciais uma ótica, né? Voltando um pouquinho ali, o que a Letícia tocou, que é importante, a questão de prejuízos ali, a questão da multa, muitos olham para a multa, né? Mas tem aquela questão também, vamos pensar o seguinte, a lei ela está aí, você tem que seguir o que é determinado, né? Para garantir. E você tem vamos colocar, a organização ela tem um objetivo só, ter lucro. Se ela tem lucro, ela tem que ter clientes. Se ela tem que ter clientes, em algum momento ela vai perder contrato se ela não considerar que ela tem que andar conforme o que a lei determina, o que a lei diz que tem que ser feito. Por quê? A gente vai ter algumas figuras ali, né? Não quero avançar muito na LGPD, que é o assunto, né? Mas a gente tem o controlador e o operador. Né? O controlador é quem vai decidir o que tem que fazer com os dados. Né? Ele decide o que faz com os dados a partir do momento que ele tem a posse. A gente falando dos dados pessoais, né? E aí a gente tem o operador. O operador é um prestador externo que vai ter acesso àqueles dados para prestar um serviço. E se esse operador lá do outro lado, que teoricamente ele tem um ganho também, é uma empresa, né? Que também está debaixo, tem que cumprir o que a lei determina. Ele não segue, em algum momento ele vai perder aquele contrato. Quando a gente começar, por exemplo, quem cuida da LGPD é a revisão de contrato. Aí vai jogar lá para o operador não segue, ele teve prejuízo. Sim. Então, é uma série de... Existe uma cadeia nesse sentido, mas é bem legal. Fazendo um paralelo aqui com um programa de compliance, por exemplo, né, que anda de braços dados com a LGPD, hoje não existe no Brasil uma obrigatoriedade de você ter um programa de compliance. Né? Salvo alguns casos específicos para determinados contratos, você precisa daí sim ter um programa de compliance, mas tirando esses casos, você não é obrigado a ter um programa de compliance. A LGPD, por outro lado, você é obrigado a respeitar. Né? E dentro desse programa de compliance também se incluem os treinamentos, mas é interessante que, mesmo que não seja hoje uma obrigação legal, as empresas, o próprio mercado tem se regulado no ponto de exigir que os seus parceiros, que os seus fornecedores, que seus clientes tenham também um programa de compliance, para garantir que, olha, eu estou me relacionando com alguém que tem práticas de governança, que tem cuidado com esse ponto de gestão e governança. Eu imagino que isso seja a mesma coisa em relação ao LGPD. Né? Tirando fora toda a parte de que há uma exigência legal, a própria empresa quer saber se a outra também está observando adequadamente, porque, querendo ou não, vai haver um intercâmbio de dados aí. Né? Então, eu acho que, fora a regulação legal, tem a regulação pelo próprio mercado. Né? Mas, avançando um pouquinho no nosso tema, eu queria entender o seguinte, em que mar que a gente está navegando aqui no sentido dos riscos que as empresas estão expostas. Né? A gente falou aqui de vazamento de dados, comprometimento de informações comerciais. Eu que sou um colaborador, por exemplo, né? Eu estou ali, estou exercendo minhas funções na empresa. Quais são
que tipo de conduta que eu faça que vai e qual o tipo de consequência que vai acarretar para a empresa. Por exemplo, se eu clico no link errado, se eu forneço uma informação da empresa, né, se eu perco meu celular e no meu celular tem eu sou o gerente financeiro da empresa, tá os dados bancários da empresa. Então, de forma geral, né, além das penalizações ali também que existe por vazamento de dados da própria lei, quais são os riscos que as empresas estão correndo hoje, né, e como que elas têm pensado isso, como que elas têm pensado os treinamentos, pensado essas formas de mitigar esses riscos? Então, olha, é bem importante essa consideração, né? E a gente tem que olhar, quando a gente fala de compliance, né? Primeiro que quando você começa a olhar para o nível de compliance, você está olhando do jeito certo. Às vezes as pessoas estão olhando para a lei, né? Mas quem está olhando para compliance, automaticamente ele já está se adequando à lei, né? Ele só vai ter que fazer um ajuste ou outro, tá? Mas isso é importante, a gente ter uma ótica e uma atenção, porque boa parte dos problemas que a gente tem de vazamentos, de segurança da informação, eles são adventos de erro humano, né? Pessoas que, por falta de despreparo, por um momento de raiva ou uma insatisfação, a gente está falando ali da relação patrão e funcionário, empresa e funcionário, ou até mesmo um prestador de serviço, a gente tem N fatores ali que a pessoa, o ser humano, vai favorecer o incidente de segurança da informação. Tá? O que está em pauta e, de fato, é importante frisar é a engenharia social. Quando a gente fala de engenharia social, a gente começa a ter vários termos, né? A gente tem o termo de phishing, que a gente conhece, a gente tem o termo de isca, a gente tem o termo, algumas variações para phishing. Uns, às vezes, nunca ouviram falar isso, mas sabe o que é um spam, porque tem um e-mail e vai lá para a caixinha de spam. Se puder explicar um pouquinho, assim, de forma resumida, o que é cada uma dessas... Quando eu falo de isca, tem os termos em inglês, eu vou ser mais claro, né, até para o nosso público, para eles entenderem. Pensa o cenário, hoje, e era muito comum antes, né, eu quero, sei lá, eu desenvolvi um código malicioso, eu tenho um objetivo de, sei lá, a gente fala de dados, informação, mas às vezes é o prejuízo para a organização, porque vai ter algum benefício, né? E essa pessoa ela desenvolve um código malicioso e aí vem o pensamento dela. Como é que eu vou implantar isso que eu criei do outro lado? Né? Na empresa, para uma pessoa. Como que eu vou fazer isso? Existem meios. Isca. Muito comum antigamente a gente ter o pendrive, né? O que a gente faz? Coloca lá no pendrive um malware que a gente diz, né? Que é uma aplicação maliciosa que, quando instalada na máquina, no sistema operacional, no equipamento da pessoa, ele vai tomar alguma ação. Seja ela prejudicar, afetar o equipamento ao ponto do equipamento não ligar mais. Teve uma intenção ali, que era destruir mesmo o equipamento. A intenção mais comum, que é roubar a informação, extrair dados, desde um keylogger que vai ficar monitorando o teu computador, você está digitando ali alguma coisa, ele está pegando aquelas informações, enviando para um servidor externo, tá? Ou até mesmo fazer você te direcionar, né, para um servidor malicioso, no qual, se você não estiver atento, você vai ter um prejuízo financeiro, né? Aí tem o lado pessoal, o lado da pessoa, né? O que leva a pessoa a cair nesses... quando a gente fala no termo de isca, no termo de phishing, né? Ou vai ser ganância, né? A pessoa, aquelas coisas muito comuns, faça isso que você vai ter um ganho, seja qual for ele, né? Ou o despreparo mesmo da pessoa, simplesmente clicar e não se atentou e acaba gerando um prejuízo. Então, a gente tem a isca, como que era muito utilizado isso, né? Você pegava um pendrive, jogava em locais aparentes, né? Normalmente perto da onde você quer. Por exemplo, a gente está num local aqui que tem várias empresas. Eu quero atingir uma dessas empresas. Deixa aparente o pendrivezinho. Aí a curiosidade da pessoa, né? A pessoa pega aquilo ali, ela achou, muito bonito. Aí ela leva e pluga no computador dela. Antigamente, né? Agora a tecnologia ela meio que eliminou esse cenário. Antes a gente tinha, vamos colocar, não só as universidades, a gente tem computadores públicos, né? Mas a gente tem também, óbvio que a universidade ela vai tomar cuidados ali, mas em algum momento pode ser que tenha alguma coisa ali dentro rodando e você plugou o seu pendrive lá para salvar um arquivo e ali dentro aquele computador está infectado, você vai pegar aquele arquivo, vai conectar no teu computador e vai infectar a tua máquina também, né? Aí depois vem os assuntos que a gente vai tocar, como se prevenir, quais são os pontos de atenção, que aí eu volto um pouquinho mais nesse ponto.
E aí essa pessoa, olha só o cuidado, ela pegou algo que ela não era dela, ela não conhece, mas aquilo atraiu, chamou a atenção dela, é um pendrive. Sem conhecimento, ela, ganhei um pendrive. Ela conecta no computador. Vai que é o pendrive perdido com milhões de bitcoins, né? Sim, Vai tem isso, né? Aí, né? Sim, são N os motivos, né? E no momento que você plugou ali, você vai estar suscetível a problemas, tá? Muito comum que acontecia na época, lá no início, né? Vem muito da descoberta, da capacidade, porque a gente também tem que pensar o que leva o atacante, o que leva uma pessoa a ter esse interesse, né? Um pouco antes aqui a gente estava conversando que os crimes hoje eles migraram basicamente, né? Boa parte deles hoje para o mundo digital, porque é onde tem a maior parte de facilidade para se ter ganhos. Mas antigamente, lá no início, quando muita gente não conhecia, às vezes a pessoa que tinha intenção de gerar o mal, ela simplesmente fazia... Porque eu criei, sabe? Eu vou prejudicar, eu vou cutucar. E tinha um vírus, né? Que acho que boa parte aqui que tá ouvindo já deve ter passado por isso, os arquivos do pendrive ou do computador, da tua mídia, né? Removível, sumia. Ficava escondido lá em algum lugar. Aí a pessoa, meu pendrive apagou meus dados. Quantas pessoas na época que eu trabalhava ali na base, ali, né? Porque eu nem me apresentei, mas eu sou da parte de gestão de tecnologia de informação, mas eu venho já há 19 anos trabalhando diretamente com tecnologia. Eu vim desde a base como usuário, depois na parte de suporte, parte de manutenção, fui me especializando, fui, né, me aperfeiçoando, desde de operar um sistema básico para desenvolver algo ou um texto, uma mídia, e aí fui evoluindo, né? Ao ponto de chegar na parte de governança e gestão. Então, hoje eu tenho esse know-how, né? Então, lá atrás, vinha muita gente e trazia, meus arquivos sumiu. Era um vírus, tá? Que estava no pendrive, no sistema operacional, que ele fazia uso de uma brecha, que era o auto-run do Windows, né? Então, assim, era só você plugar o pendrive que o Windows automaticamente ele tem que fazer uma leitura do que está lá. No momento que ele fazia aquela leitura, ele já carregava o vírus no sistema da pessoa. A pessoa que estava, a grande maioria... Depois vem os cuidados que a gente tem que ter. Muita organização hoje não tem esse ponto de atenção, que são o que eu devo fazer, né, para me tornar, para estar seguro, o mínimo que eu deveria estar fazendo para garantir que eu não vou ser alvo fácil, né? E a gente está falando de antivírus e outras medidas, né? Quem não tinha, você plugava o pendrive ali, não tem antivírus, automaticamente infectava o pendrive. E o objetivo maior daquilo ali, além de gerar esse problema, esse desconforto, era fazer o termo que eu gosto de dizer, que era zumbificar computadores. O que quer dizer isso? Você infecta vários computadores de uma forma muito rápida, porque naquela época, imagina, tinha lan houses, não só os computadores de universidades, de empresas. Você ia lá, vou imprimir um documento, conectou no computador da lan house, não tinha antivírus, não tinha nada, o teu pendrive ficou infectado, porque você não sabe quem é que estava usando, e automaticamente você pegou aquilo e levou para tua casa. Aí alguém aqui, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, né, que em algum momento um órgão do governo ficou indisponível para um ataque hacker, não foi? Uhum. Então, esse zumbizinho, esse malware que fica ali instalado, ou seja qual for ele, que existem Ns, em algum momento ele foi acionado remotamente, que fez com que o teu computador fizesse uma requisição para aquele servidor, e automaticamente, pela quantidade de gente solicitando, aquele equipamento ficou indisponível. É o que a gente chama de ataque de DDoS, né? Então, por trás... Eu acho que, pensando hoje, assim, no modelo atual, o e-mail é muito mais perigoso do que um pendrive, né? Sim. Você pode mandar milhões de e-mail para milhões de pessoas sem nenhum custo. Assim, teve alguns casos que se configuram como casos famosos de incidentes de segurança. Claro que tem sempre a questão que nem sempre todos os casos são divulgados, mas assim, dos que foram comunicados pela NPD, tem alguns casos que são interessantes que a gente vê que nem empresas com grande poderio econômico estão preparadas muitas vezes para lidar pela essa situação, e mesmo investindo milhões, às vezes bilhões em segurança, a gente tem situações em que um colaborador clicando num botão acaba colocando a organização em risco, assim. A gente teve, em 2020, a gente teve um caso aqui que foi do Twitter, atual X, em que colaboradores, eles clicaram pelo telefone, pode ter sido uma imagem no Instagram, um SMS que eles receberam, eles clicaram e com esse clique o celular deles foi invadido, invadiram as contas de gestão de usuários deles no Twitter,
e 120 contas de pessoas famosas no Twitter passaram a divulgar um golpe de Bitcoin. Então você vê que o objetivo final aqui, eles acessaram os dados pessoais dessas pessoas, não só dos colaboradores, mas dos usuários finais da plataforma e utilizaram para um golpe terceiro. Eles eram só um intermediário pro golpe final. Pro golpe final. E aqui é questão de engenharia social, né? O que você gosta, o que você quer ver. Eu brinco que se você não caiu num golpe é porque o golpe não era pra você. Assim, você sempre... Eles direcionam, até hoje quando a gente vê a questão do... tem muito golpe através de publicidade no Instagram e no Google. Eles veem os algoritmos dos teus interesses e o golpe seleciona exatamente qual é o teu perfil, qual é a tua idade, quais são os interesses, para que você caia de fato nesse golpe, quando a gente pensa em outros meios de divulgação. Um outro caso aqui foi do Reddit. Eu acho que eu tô familiarizada, mas acho que grande parte das pessoas não tem tanto conhecimento. Reddit basicamente é um fórum, né? Que tem os mais diversos conteúdos. Em 2023, ele revelou que teve uma violação de segurança, que um funcionário interagiu com uma página falsa que se passava por um site interno, concedendo aos atacantes acesso a todos os sistemas do Reddit, e foram afetados e-mails e registros desde 2007. Nossa. Então, eles atingiram quase a base inteira da plataforma e o Reddit simplesmente falou: usuários, mudem suas senhas, porque a gente realmente vazou todas as senhas através desse ataque. E foi um colaborador que recebeu um link falando assim, no e-mail dele, ele não conferiu o destinatário, não conferiu nada, falou, talvez, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas poderia ser, ganhe um bônus de Natal ou atualize sua senha. Ele abriu a página, inseriu seus dados e a empresa inteira foi afetada. É muito fácil cair hoje, né? Essa é a verdade. Bem sério, né? Até pontuando ali, voltando quando foi feita a pergunta, né? Explique esses termos, isca, phishing, né? Quando a gente, falando do phishing, né? Que é a pescaria ali, pescar, que é esse conceito, você está tentando pescar, você está tentando coletar o máximo de dados possíveis. Aí a gente começa a evoluir para alguns outros termos, que é spear phishing, né? O que é isso? Aí já é mais focado numa pessoa, porque com certeza o atacante obteve informações privilegiadas e ele vai fazer uso daquilo para tentar, de algum meio, por meio da engenharia social, lograr êxito de uma forma mais concreta, né? Então, a gente vai evoluindo. Aí tem o Wish Spear, né? Que é quando a parte da ligação, a parte de SMS. Então, existem vários meios, né? Que por meio de engenharia social, o atacante ou a pessoa mal intencionada, a gente está falando agora muito... às vezes a gente fala, existe o vazamento, existe o atacante, mas a gente pensa, mas quem seria o atacante, né? O crime organizado hoje, ele faz uso disso. Quanto mais informação ele tiver para lavar dinheiro, para fazer algo nesse sentido, para ele é favorável. Até essas grandes organizações, Sim, né? Que comandam Rio de Janeiro, São Paulo... Hoje elas são, na verdade, grandes empresas, né? Então, imagino que elas tenham até migrado do narcotráfico, migrado da contravenção e apostando nesses golpes com certeza, digitais. Pode ter certeza que no meio tem aqueles que eles estão, assim, ó, a mente criminosa é uma mente... Né? Em constante evolução. Em constante evolução. E a gente parar para pensar, os métodos usados de engenharia social... aplicados hoje é o conceito do 171. Aquele que conseguia aplicar um golpe... Que ligava o estelionatário. E são pessoas com alto poder de persuasão, entende? Então, ele vai se aproveitar das emoções humanas para conseguir lograr êxito. Por isso a importância do tema que a gente está discutindo. Investimento em treinamento, preparo das equipes. Por quê? A Letícia estava lendo aqui alguns casos, mas não é só empresas que têm pouca ligação com tecnologia. Tem empresas que estão no mundo da tecnologia e também tem casos de, por exemplo, 2015, a Ubiquiti, né? Que a Ubiquiti. Ela vende muitos equipamentos para a parte de tecnologia, parte de Wi-Fi, de redes, e você leva lá uma pessoa de alto cargo, caiu no phishing, houve vazamento, e aí, nesse caso foi um prejuízo financeiro, né? Mas, com certeza, o impacto foi muito grande, né? Então, você vê, uma empresa que trabalha com tecnologia, a gente pensa, vai ter um aculturamento na parte de tecnologia, de treinamento, de preparo. Mas acontece, sabe? Muito, muito, muito. Acontece muito. E vamos pensar o seguinte agora. Imaginar que eu sou um empresário, estou ouvindo isso pela primeira vez, tem uma empresa lá com, sei lá, 1.000 colaboradores. Fiquei assustado. Eu não tenho nada disso. Eu não fiz treinamento. Eu não tenho uma equipe de TI na minha empresa que está cuidando. Eu não sei como as pessoas estão acessando
aos sistemas da empresa, os computadores delas estão protegidos, muitos estão de home office com o próprio computador. Pensando assim, ok, eu preciso de vocês, né? Preciso de um assessoramento técnico, preciso de um assessoramento jurídico. Como que vocês se conversam e, objetivamente, o que eu preciso fazer? Assim, se a gente puder resumir num passo a passo, o que eu tenho que fazer para me proteger? Eu, empresário, que estou ciente agora de todas essas vulnerabilidades. Boa parte, começando, né? Que eu vejo, tá? Ainda há muito desconhecimento, por exemplo, da lei, né? Porque você tem que provocar a outra parte para que ela consiga, para que ela veja uma vantagem, né, de estar fazendo aquilo ali. Ou, se ela não for afetada, às vezes ela está trabalhando e ela vai continuar daquele jeito. Se ela não precisar gastar, ela não vai gastar. E quando a gente fala de investimento na área de tecnologia para se prevenir, para evitar com que isso aconteça, é basicamente aquele cenário. Muitas empresas começam de baixo, começam sem estrutura, sem um plano, sem um projeto, tá? E eles vão crescendo. Em algum momento, aquela empresa que hoje é grande, que está num determinado patamar, ela não imaginava estar ali. E como é que ela começou? Ela tinha a ideia dela, foi lá, contratou um link de internet, chamou alguém para ligar os computadores e ela foi começando sem um planejamento, sem um projeto, sem uma governança, sem ter essa mentalidade. E está funcionando, não aconteceu nada para ela. Como é que você justifica para uma pessoa, que é esse dono dessa empresa, que ele tem que ter essa ótica, que ele tem que ter essa atenção? Às vezes ele está olhando, no final das contas, ele está olhando para o ROI, ele está olhando ali porque ele está ganhando, né? Quanto menos eu gastar, né, para mim é melhor. Mas a lei, ela está aí. A lei, ela está ali para ser seguida, para ser aplicada. Mas acontece o quê? Hoje eu sou um dos coordenadores da PEDADS, eu trabalho, né? Eu estou ali para contribuir o máximo que eu posso a nível de conhecimento na parte de privacidade de dados, porque eu estando na área da tecnologia, eu entendi isso, né? Eu entendi o seguinte, quanto mais as pessoas tiverem ciência, né, não só pela lei, mas também pela necessidade que eu tenho que me proteger, que eu tenho que me resguardar para não ser a vítima lá na frente, tá? Eu falei assim, não, eu vou eu vou trilhar esse caminho, vou me aperfeiçoar nesse caminho, além de ter o conhecimento que eu tenho, para difundir o conhecimento, para que esse empresário ou a própria pessoa, ela tenha ciência que os dados dela, o que ela tem de informação, que vai estar na mão daquela empresa, é valioso, tem um preço. Hoje os dados, a gente diz que é o novo petróleo, né? E realmente, é um conceito que tem, muita gente diz isso. É por isso que o crime organizado investe e tem migrado cada vez mais para esses casos. Então, hoje, ou a empresa ela vai contratar um serviço técnico meu porque ela tem um problema, não pensando na lei, não pensando que ela tem compromissos e ela tem que cumprir. A gente está falando ali dos pequenos, médios. Normalmente, quando a gente vai para o grande já tem ali pessoas um pouco mais preocupadas com compliance, com governança, e automaticamente essas lacunas vão sendo sanadas. Não quer dizer que está 100% seguro, mas a tendência é ser sempre mais ali da média e pequenas empresas, né? Por quê? Tem empresa que ela é pequena, ela é média, ela tem clientes enormes, tá? Mas ela simplesmente tem um escritóriozinho e o que ela usa para trabalhar? O site dela, né? Então ela só precisa de um local que ela vai ter internet e o maior ganho que ela tem atendendo outros clientes é o site. Aí pensa, tá? Ela vai lá no site dela, ela nunca ouviu falar de LGPD, ou ela só ouviu falar, mas não sabe o que é. Ela não vai dar atenção. Então ela só vai me contratar, né, a parte de tecnologia ou a pessoa que trabalha com tecnologia em si, se ela tem um problema como a minha internet está caindo. Ela não está preocupada com vazamento de dados, ela não está. Aí automaticamente a gente chega lá com uma solução, acaba solucionando aquele problema e começa a explicar para essas pessoas que têm problemas. Você tem que. Aí a gente, né, técnico, chega e fala, mas beleza, precisa de um firewall. Eu não tenho um firewall aqui. Aí o que ele tinha antes? Ele tinha um link de uma operadora e aquele ali era o firewall. E ali estavam dados de clientes. Então, primeira coisa, entra com o firewall para sanar o problema e a gente começa a parte de conscientização inicial. Olha, isso é uma vantagem, tem um custo, por quê? Vai proteger a tua empresa. Quando você estiver conectado na internet, lá fora, falando de uma forma mais clara, a tua porta vai estar fechada, não vai estar aberta, né? Automaticamente soluciona o teu problema nessa parte de internet, eu usei um exemplo, né? E a gente começa a falar, olha, mas você tem aqui vários computadores, você não tem um servidor que gerencia as credenciais. E aí, pelo menos eu, da minha parte, a gente faz muita consultoria também, né? Você fala assim, tu precisa de um servidor para controle de credenciais.
E aí começa a avançar nessa pergunta que tu acabou de comentar. Que tu acabou de nos colocar, né? Começa a avançar nessa parte de conscientização e treinamento, que é como é que eu faço para me preparar? Como é que eu faço para me proteger? Primeiro, você não consegue se proteger daquilo que você não conhece. Se você não sabe o que tem na tua organização, como é que você vai se proteger? Tem muita gente aqui, tem muito profissional de TI, que ele trabalha, ele está cuidando ali, mas ele está só com a preocupação de manter o serviço funcionando. Ele não está com a visão de segurança. Automaticamente, não tem uma política dentro da empresa. Quando ele entrou, tinha 10 computadores. Mas se ele não prestar atenção, vai ter 20 que está tendo acesso àquela estrutura e que ele não faz nem ideia. Aí, obviamente, que vem a capacitação. Primeiro do profissional que está ali para atender essa necessidade, porque o gestor ele nem sempre ele vai ter o conhecimento nisso, né, na parte de tecnologia. Os funcionários, vendedores, não importa qual é o ramo que a empresa trabalha, esse técnico, essa pessoa que está lá, ele está ali para atender essas demandas. Só que se ele não se capacitar, se ele não se preparar, automaticamente a empresa vai estar vulnerável. Começa por essa pessoa. Aí a gente começa a evoluir, já começa a entrar numa cultura, né, de segurança da informação. E aí a gente começa, eu costumo dizer que é os níveis de paranoia, né? A gente primeiro tem um nível de paranoia, daqui a pouco você fala, como é que eu resolvo isso? Assim. Mas, existe essa possibilidade acima. Aí você vai, conforme você vai elevando o nível de paranoias, mais cuidado você passa a ter. Aí entra aquele conceito. Hoje, né, na organização, se você não investir, se a empresa, se esse empresário, esse gestor, não se preocupar com treinamento, ele com certeza ele não vai ter só um incidente. Ele vai ter outros também, tá? E Letícia, a gente que está acostumado, né, no nosso dia a dia, a fazer diversos treinamentos sobre diversos assuntos, eu sobre compliance, tu sobre LGPD, nessa linha, assim, quais são os cuidados que a gente costuma orientar nessa parte de segurança? O que não se deve fazer? Eu acho que o Davidson também pode complementar sobre esse assunto, mas queria ouvir mais esse aspecto. Não sei se tu queres comentar antes o que ele falou, mas... Deixa eu resgatar um pouquinho aqui sobre os primeiros passos, assim, acho que é um desafio tanto para a segurança da informação, o setor técnico vender esse serviço, mas também quando a gente vai oferecer LGPD, a gente vai dizer o que realmente, pela lei, precisa se fazer, os cuidados que tem que ter, os protocolos diários, semanais e mensais de controle. A gente vê um susto, assim, do gestor, até pensando numa questão de custo. É importante ver a questão da segurança da informação, a questão da LGPD, como um custo fixo da empresa. Eu acho que o primeiro passo é você ter um orçamento, você entender que isso é um custo. A gente pode fazer um paralelo até para os empresários que já estão há mais tempo no mercado, com questões trabalhistas, assim. O EPI, grande discussão quando começou a se discutir que tinha que fornecer uma API, quanto isso ia custar, tinha que treinar os colaboradores dos riscos. Parecia ser uma coisa impossível de se cumprir. E hoje é uma coisa totalmente inserida no mercado. Não se fala mais do não fornecimento. É trivial, tem que ter. É trivial, tem que ter. Então, pela mesma lógica, a gente tem que pensar que a LGPD é uma lei que pegou, né? Aqui no Brasil a gente fala de lei que pega e não pega. A lei pegou e já tá virando uma obrigação do mercado. O mercado tá forçando as empresas a se adequarem, tá exigindo cada vez mais coisas. E dentre essas coisas, a gente tem a questão dos treinamentos dos colaboradores. E aí, a gente começa a ver valor tanto na questão da segurança da informação, mas também no treinamento dos colaboradores, quando a gente pensa na preservação dos ativos da companhia, você reduzir os riscos de eventuais litígios trabalhistas. Então, você vê outros benefícios. Você começar a olhar para o teu banco de dados e para os teus ativos de propriedade intelectual de uma forma diferente. Várias conversas que a gente tem com os clientes, quando a gente começa a conversar, eles começam a ter uma visão diferente sobre o que eles têm de informação e de que forma que eles vão abordar diferentes questões, assim. Até do ponto de vista comercial. Então, assim, quando a gente pensar em treinamento e de conscientização, é essencial nesses treinamentos, a gente abordar algumas questões específicas, como você ter segregação entre equipamentos pessoais e profissionais. Esse é um dos pontos que mais pega, que é você ter uma clareza de que contas profissionais devem ser utilizadas exclusivamente para fins profissionais, não utilizar o teu drive para armazenar fotos pessoais, não utilizar o teu e-mail para comunicações internas, não utilizar o teu telefone corporativo para agendar um médico. Então, é importante ter essa segregação.
mas também não utilizar equipamentos pessoais para fins profissionais. E aí o WhatsApp é o grande problema nisso. É muito comum as empresas utilizarem o WhatsApp para questões profissionais, inclusive mandar documentos e informações. Isso é uma brecha de segurança gigantesca. Então, esse é um ponto que é um grande desafio, mas é um ponto que as empresas têm que ficar atentos. Afinal, aquela pessoa pode sair da tua empresa e levar um grande banco de dados e você pode ficar tanto de colaboradores ou de pessoas físicas, mas também ativos. Então, é um ponto que tem que ter atenção. Não compartilhar logins e senhas de acesso. Então, o teu login e a tua senha de acesso em qualquer sistema é o teu rastro virtual. Todas as ações que forem realizadas naquela plataforma são feitas em seu nome. E aí, com o advento da assinatura digital e com a gente usando cada vez mais assinaturas digitais e tokens, isso se torna muito claro. Você utilizar o teu token como se tivesse uma assinatura autenticada. Então, você não compartilhar esses documentos é também essencial. Em empresas é bastante comum compartilhar o token para questões financeiras e para questões contábeis, o que é uma grande brecha de segurança. Assim, o ideal é que você tenha uma procuração e tome essas medidas adequadas. Eu distribuo o token pela equipe, ó, assina no meu nome aí. Você nem sabe o que está sendo assinado, às vezes. Não, você dá o token para protocolar uma petição quando você vê você contratou um empréstimo. Então, assim, realmente tem que ter essa atenção. E é muito comum, né? O post-it com o usuário e senha na mesa é muito comum. É, o clássico. Isso você pode não entregar na mão. Se você tem um post-it com o usuário e a senha, você está compartilhando teu usuário e tua senha. Bloquear os computadores, então os computadores tendo em senha, você cuidar dos teus equipamentos utilizados profissionalmente em ambientes públicos, e ter os cuidados para, se acontecer um incidente, os teus colaboradores saberem quem procurar, como procurar. Então, se o computador foi roubado, se o celular foi roubado, quem que ele vai procurar, o que ele vai fazer? Esses caminhos têm que estar claros para o colaborador. Ele não pode ter medo de contar uma coisa. Mesma lógica para compliance. Se acontecer alguma coisa, o colaborador Pra quem que eu choro? Pra quem que eu corro? E tem que ser acolhido, porque essas coisas acontecem. Se eu cliquei no phishing, se eu abri e coloquei meu usuário assim, e vi que era um golpe, o colaborador pode ficar com medo de ficar quieto. Esse é o maior dos riscos. O ideal é ele entrar em contato com o departamento de segurança, ou com uma pessoa, ou com o dono da empresa e falar o que a gente vai fazer agora. Ter políticas estabelecidas. Isso que eu tô falando aqui é o básico de treinamento, mas assim, quando a gente for falar o que você precisa fazer pra LGPD, é um arcabouço muito mais amplo. Acho que eu ficaria Precisaria mais uma de uns hora 3 falando. podcasts aqui, 3 episódios. E aí, assim, eu acho que também é importante lembrar que o treinamento ele tem que exceder a questão tecnológica. Assim, o treinamento e a conscientização, ele vai também para os documentos físicos e para as informações que são passadas por outros meios. Então, esse ponto tem que ser abordado. E com os colaboradores. E assim, você falou um exemplo de 1.000 colaboradores. Assim, uma equipe de 20 pessoas, Já faz um estrago. 10 pessoas, você tem que treinar e tem que capacitar. Até porque a gente tem alguns clientes, a gente tem algumas pessoas que a gente se relaciona que são empresas super pequenas. Por exemplo, uma startup que presta serviços para a área da saúde. Gente, ela tem dados de 20.000 pessoas, 200.000 pessoas, dados sensíveis, ela está tratando todos os dias. É essencial que ela tenha esses dados, esses controles. E a gente pode ir para outro cenário em que seja uma farmácia, que tem 6 colaboradores, e que ela quase não usa equipamentos digitais, mas ainda assim ela tem que ser treinada. De que forma que ela vai receber essas informações, o que ela pode compartilhar com as pessoas, de que forma que ela guarda um atestado, ela pode tirar uma foto e mandar para alguém. Então, essas informações, elas têm que ser dissipadas para a equipe para que você não seja responsabilizado futuramente, não só por questões de LGPD e segurança da informação, mas outros tipos de responsabilização. Se a gente for pensar no meio médico, em clínicas, você utilizar indevidamente, ter um incidente, mandar informações para terceiros, você pode ter uma responsabilização, porque a pessoa pode saber que um terceiro está doente, que um terceiro fez uma determinada compra de determinados produtos, e isso enseja reparação. Então, para que você esteja seguro do ponto de vista de responsabilidade civil e LGPD, a tua equipe tem que estar capacitada. Não, muito interessante, de fato, essa parte. É uma preocupação bem grande e cada vez mais eu acho que as empresas estão percebendo essa necessidade de treinamento. Mas eu acho que a gente precisaria de mais alguns episódios para tratar desse assunto com toda a profundidade. Então a gente está encerrando aqui mais esse episódio do MNcast. Agradecer a atenção de todos que nos assistiram, que vão assistir. Lembrando que esse episódio está disponível nas plataformas do YouTube e do Spotify. Muito obrigado e até a próxima.